Eu quero considerar com você 3 vezes, 3 tópicos, com a letra Q. Aqui na missão, geralmente estudamos a Bíblia de forma mnemônica. Isto é, são tópicos com uma letra só, ou com uma terminação repetida, para facilitar a gravação. Hoje é dia de Páscoa, poderia ser com a letra P. Mas eu resolvi repetir 3 vezes, 3 palavras, ou melhor, 3 tópicos com a letra Q. Q de quarentena. Q de quarentena. E esses princípios, eles estão no Salmo de número 23. Um dos textos mais conhecidos na Bíblia, até por quem não sabe quem é Deus, até por quem não conhece a Bíblia toda. Mas esse texto é conhecido. Se o auditório todo estivesse aqui, eu confesso que eu tinha até pedido para imprimir e todos guardarem. Eu vou te dizer por quê. Mas nós vamos ler juntos Salmo de número 23. Salmo 23, que diz assim, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão. Elas me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. E depois que ela terminar aqui a vida, eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Antes de pensar nesses 3 tópicos com a letra Q, deixa eu te falar algumas coisas, ou pelo menos 3 coisas também importantes sobre o Salmo 23. Primeiro, ou melhor, antes também, eu já vou te dizer que agora de manhã eu quero abordar 3 princípios que têm a ver com a letra Q, e à noite outros 3. E é claro que eu falando 3 Qs do Salmo 23 agora de manhã, 3 Qs de quarentena, à noite espero falar outros 3, mas sobrarão muitos outros, e eu espero depois continuar. Mas à noite eu quero te dizer que vou falar outros princípios. Agora, 3 considerações iniciais que eu quero compartilhar com você. Primeiro, é
muito bom, benéfico, é necessário ter a Bíblia na mente, não só no papel e não só na leitura da igreja, mas decorar. E um psiquiatra chegou a escrever um livro, Philip Adams, Psiquiatria de Deus, e ele aconselhava todos os seus pacientes a repetir alguns textos. Ele selecionou textos para que fossem repetidos 5 vezes, no mínimo, por dia. O remédio que ele aconselhava aos seus clientes antes de um tratamento diferente, ou mesmo em meio a um tratamento, não abolindo a ciência, as necessidades, tal, mas ele pedia e ele cobrava que os seus pacientes repetissem. E um dos textos que Philip Adams pedia aos seus pacientes que repetisse 5 vezes por dia era o Salmo 23. Experimente fazer isso. Repetir umas 5 vezes. Agora, nesses dias de quarentena, que já vai batendo um desespero maior, que já vai as crises aumentando e tantas notícias, procure repetir, e se possível em voz alta, e ainda mais, na frente do espelho. Olha para o espelho e fala para você mesmo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, leva-me para as águas tranquilas. Fica um exercício para a semana, para a vida. Procura repetir um texto como esse, porque é Bíblia. Você diz: mas eu já sei de cor, e às vezes fugimos de alguns textos porque achamos que eles já são comuns, óbvios. Não. A palavra de Deus, ela tem sempre algo novo, porque ela é imensurável, as lições, os princípios. Então repita o Salmo 23 umas 3 vezes por dia, umas 5 vezes por dia. Repita, e repita em voz alta. E repita na frente do espelho, olhando para você. Pode alguém te chamar de doido, se não der na frente do espelho, repita na rua, repita em algum lugar, mas repita: o Senhor é o meu pastor, ainda que eu ande pelo vale da sombra do coronavírus, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Procura repetir, é um santo remédio a palavra de Deus. Eu vou te dizer que ela é tão forte a palavra de Deus, que Jesus, ele não só criou com o Pai e o Espírito o universo pelo poder da palavra, mas ele expulsou Satanás com a palavra. Então repita a palavra, essa é a primeira observação inicial, né? A segunda observação é que quando lemos nesse salmo, e para você não se frustrar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não se refere a um triunfalismo, a uma prosperidade restrita. Não está se referindo ao fato de estalar os dedos e eu ter tudo o que eu quero. Mas quando ele diz nada me faltará, ele está se referindo aos versículos seguintes, que são bênçãos essenciais e não triviais para a vida. A segunda observação inicial, então, é essa: porque se você achar assim, bom, o Senhor é meu pastor, eu vou assumir essa caminhada com o Senhor e daqui para frente nada me faltará, no sentido de ter tudo o que eu quero. Não. Ele está tratando do que vem a seguir, que são as bênçãos essenciais. E muitas vezes nós não temos as triviais. Então considere isso também para não se frustrar e não desvalorizar, não diminuir o valor do salmo, né? E por outro lado, né, continuando nessa mesma linha de pensamento,
o Salmo, não sendo triunfalista, ele não isenta lutas. Ele não diz assim, o Senhor é meu pastor e daqui para frente eu só terei vantagens, lucros, vitórias. Não, ele está dizendo, você vai andar, você andará. Eu andarei, nós andaremos pelo vale da sombra da morte. Ele diz, nós teremos inimigos. Ele está dizendo assim, o pasto secará. Então ele não está dizendo que caminhar com Jesus aqui na terra nos isenta de crises, de problemas, de obstáculos. Eu estou fazendo essas observações iniciais no sentido de que você não se frustre e pare de repetir o Salmo, porque você pode chegar à conclusão e alguém levar você a pensar de que o Senhor sendo seu pastor nada faltará e você então terá tudo. Não, ele está dizendo que você terá as bênçãos enumeradas neste Salmo, mas de forma alguma a isenção do vale da sombra da morte, a isenção dos adversários, a isenção de correntezas violentas. Por isso que precisamos de águas de descanso, águas brandas, ondas leves. Mas vamos lá, o primeiro versículo, a primeira lição que eu quero considerar com os irmãos, e é uma verdade que eu nunca compartilhei, nunca falei sobre ela. Eu confesso que é uma novidade para mim. E Deus colocou isso no meu coração, e me fez um bem tremendo essa semana, quando eu estava lendo, relendo, repetindo o Salmo 23, e daí vem o primeiro tópico com que, quando no versículo de número 2 diz assim, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele, o Senhor, que é o meu pastor, me faz repousar em pastos verdejantes. Quem escreveu este salmo foi um pastor de ovelhas, Davi. Num contexto, numa cultura no qual os pastores eram nômades. Eles moravam com o rebanho, eles caminhavam com o rebanho. Eles não ficavam num escritório, numa empresa, e era tudo computadorizado, as ovelhas tinham um chip na orelha, e eles ficavam dali então gerenciando o rebanho. Não. Eles moravam com o rebanho, eles caminhavam com o rebanho. Só que, em determinado tempo, o pasto, aonde o rebanho estava, aonde eles estavam acampados, o pasto secava. Ou a alimentação acabava, porque conforme o tamanho do rebanho, naquele pasto, comendo todos os dias, então a grama diminuía. E aí o texto diz assim, ele muda de lugar, ele me leva para um outro pasto. E comentaristas que tratam da cultura do contexto diz que o pastor ia na frente e ele olhava o pasto, se estava verde, se havia grama suficiente, procurava tirar as plantas venosas, espinhosas, e ele então cuidava para que as ovelhas pudessem pastar por ali um tempo. Ele me leva, ele me faz repousar em pastos verdejantes. E aí, pela primeira vez eu parei nessa palavra verdejantes, porque aponta para o recomeço, para a renovação. Um pasto que outrora estava seco, por um sereno, por uma chuva, por algum motivo ele brotou, e agora aquele pasto já não estava seco mais. E o bom pastor tira as ovelhas de um pasto seco e leva para um pasto verdejante. O pastor tira as ovelhas de um pasto que já não produzia mais alimento, e ele as muda de lugar. Uma das bênçãos de ter Deus conosco é que
Ele muitas vezes nos desloca de lugares áridos, secos, tenebrosos, caóticos, para pastos verdejantes. Não é à toa que o verde é a cor da esperança. Ele leva para pastos da esperança. Muito lindo isso. Agora, o mais lindo, preste atenção para mim, foi o fato de observar pela primeira vez. Não tenho vergonha de dizer porque, por mais que eu leia a Bíblia, eu não sei a Bíblia toda. Por mais que eu já tenha pregado tantas vezes nesse salmo, eu não consegui esgotar todas as lições que ele apresenta. Mas o que me arrebentou essa semana é a afirmativa de que Deus é quem me leva e me faz deitar, como diz o sinônimo na tradução corrigida. E aqui repousar, tanto faz. Mas Ele me faz repousar. Ele me faz deitar. Preste atenção nisso. Porque se há algo dificílimo, no contexto que vivemos hoje, é descansar. Pense numa pessoa como eu, que sou XGG sanguíneo. Pense numa pessoa, eu creio que um fleumático também não vai ter facilidade. Mas passar por uma quarentena, e você sendo XGG sanguíneo. Mas o texto está dizendo que ele promove o pasto da esperança, mas ao mesmo tempo ele embute em nós condições para que descansemos no pasto da esperança. Ele me faz repousar. E quando essa semana isso entrou na minha cabeça, eu comecei a lembrar de tantas vezes que Ele me levou para o pasto da esperança e me fez repousar, como se me amarrasse numa cama, e eu relutando para levantar e arrancar todas as correntes, mas Ele me fez repousar. Eu querendo ou não querendo, eu dando valor ou não dando valor. Eu quero te dizer que muitas vezes, eu e você lutamos para não repousar, temos que ganhar, temos que produzir, temos que trabalhar. Os desafios vão aumentando, como nos dias no Egito de Faraó, antes da Páscoa. O Faraó aumentou a carga de trabalho, encheu a agenda, não há tempo, mas o Senhor, que é o nosso pastor, Ele sabe que nós precisamos descansar, e eu detesto. Mas essa semana Ele me fez lembrar que não poucas vezes que eu tive que parar, como num acidente de carro, numa época que eu tinha uma agenda lotada, em 1 ano e meio, mas Ele me fez repousar. As coisas aconteceram, e Ele me fez repousar, porque Ele trabalha enquanto dormimos. Até Jesus dormiu no barco. Ele faz repousar. Nós temos duas opções: ou nós relutamos, mas vamos ficar amarrados. Eu quero te dizer que Ele te fará repousar e me fará repousar, porque Ele sabe que para nós continuarmos, precisaremos do repouso. Eu entrei numa estafa e tive que parar de toda a correria da caminhada aqui na missão, e sonhando, não para glória de uma denominação, Deus sabe disso, mas para a glória do nome dEle, o bem dos necessitados,
ampliarmos o número de ministérios sociais e ampliarmos os cultos e reuniões. E de repente, ele me fez parar. E eu lutei contra ele. Até que eu descobri. Eu confesso que alguns médicos me disseram: dormir faz bem. Não só o exercício físico, mas dormir faz bem. Eu vivi uma época tomando arrebite para não dormir. Mas Ele nos faz repousar. E aí nós temos duas opções. Ou descansamos no pasto da esperança, ou nós vamos ficar lutando contra as cordas, porque Ele não nos deixará sair antes da hora que Ele achar que for necessário. Ele não nos deixará levantar. Ele nos leva para pastos verdejantes. E deixa eu abrir um parênteses aqui, porque também me chamou a atenção nesse versículo. É a pergunta: Senhor, por que o Senhor não fez brotar o pasto seco num estalo de dedos? E olhando para isso, eu disse: Senhor, espera aí, o Senhor vai mudar de pasto para fazer descansar para um pasto novo, renovado, bruto? O Senhor pode fazer o pasto velho brotar. Mas daí eu já tinha uma resposta que eu aprendi de outra vez. É que muitas vezes o Senhor não muda o Egito. Ele tira o povo dele do Egito. Essa é a mensagem da Páscoa. Muitas vezes, o Senhor, no seu modus operandi, Ele não é a Fiat, a Ford, Ele não é uma empresa que produz em série. Ele é hiper, mega, top, super criativo. E o Senhor então não opera do mesmo jeito todos os dias, com todas as pessoas. Ele pode mudar o Egito. Ele podia ter matado o faraó como matou Herodes. Mas preste atenção. Ele não mudou o Egito, mesmo tendo poder para fazer isso. Mas ele mudou o seu povo do Egito. Muitas vezes, para gerar descanso, ele produz mudanças. Ele não muda onde estamos. Ele muda para onde Ele quer nos fazer descansar. Sobretudo, querido, eu quero te dizer que muitas vezes a parada obrigatória é bênção. E a primeira palavra com a letra Q, então, nesse primeiro tópico, quieto. Quieto. E aí vou voltar então à versão revista e corrigida, que ela diz, no texto, imediatamente pós-Páscoa, quando o povo sai do Egito, celebra a Páscoa, encontra o primeiro obstáculo, que era o mar. E eles desesperam, e eles dizem, como eu e você diríamos: por que não morremos no Egito? Por que saímos de lá para morrer em qualquer lugar? Seja morrer de coronavírus, seja de acidente, tal. E aí o Senhor diz, em Êxodo, lá no capítulo 14, versos 13 e o verso 14. Versos 3 e 4, melhor. Melhor, 13 e 14. É que apareceu 3 na tela aqui, mas é 13 e 14. Ele diz assim: Moisés, porém, disse ao povo, porque a Páscoa, como qualquer data, é hipócrita se for um só dia, se for um só ato. A Páscoa é um contexto de libertação, de mudança.
é uma história, é uma caminhada. Eles saíram do Egito como a ceia. A ceia é uma vez por mês, mas para durar o mês inteiro. Vamos celebrar a ceia, mas não é para esquecermos daqui a pouco. É para lembrarmos no mês inteiro. Mas, pensando no quieto, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, estai quietos, estai quietos, e vede o livramento que hoje o Senhor vos fará, porque os coronavírus que hoje vedes, nunca mais vereis. No texto aí aparece egípcios. Mas não leia o texto só pensando no passado. Verso 14 disse: o Senhor pelejará por vós. E você fica quieto, 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 quieto. Logo após a Páscoa, que acontece no capítulo 12 de Êxodo, no capítulo 14, já diante desse problema, Moisés diz ao povo: ficai quietos. E no Salmo 23, é isso que o Senhor está falando. Eu vou preparar. Se você não ficar, eu vou preparar um tempo, um momento. Eu não estou falando de preguiça. Eu tenho muito medo de falar isso também, porque pode ser uma apologia para alguns a preguiça. Mas ele está dizendo: acalma, acalma. Eu te mudo de lugar. Eu posso não mudar o lugar que você está, mas eu posso te mudar para um pasto da esperança. Pasto verdejante. Eu tenho pastos da esperança. Esse pasto que secou não é o único do planeta. Fica quieto. Fica quieto. Não tenta estabelecer no Egito. Porque a Páscoa chegou, você sai. Agora saiba de uma coisa: eu tenho um pasto novo para você. Pastos verdejantes. Segundo versículo que me chama a atenção, nessa quarentena, e eu quero pensar, repetir a palavra com a letra Q. A primeira é essa: quieto, porque o livramento do Senhor, a ansiedade. Mas, versículo 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23 fala de paradas obrigatórias. Na caminhada, não numa posição estática. Ele leva, mas ele está levando para o pasto da esperança. Eu gostei dessa expressão, que delícia. Pastos verdejantes. Aquilo que brotou, que estava morto, distante, seco, esquecido, agora é para lá que nós vamos. Pastos verdejantes. Depois, continuando no Salmo 23, no verso 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E aí um apelo para olhar para as mãos do pastor. O Senhor é meu pastor. E ele diz:
eu estou tranquilo, porque olhando para as mãos dele, eu vejo dois objetos, uma vara, um bastão, e esse bastão era usado pelos pastores de ovelhas para espantar os lobos, os chacais, as feras, que tentavam roubar as ovelhas. Então, o pastor as protegia. Proteção. A vara sempre encorajava o rebanho, porque o pastor estava armado para poder expulsar quem tentasse roubar as ovelhas. Mas ele tinha na mão também um cajado. O cajado é como um cabo de guarda-chuva, mais ou menos de 3 metros. E para que o cajado? Cajado também é precioso. Olhar para o pastor e saber que ele tem um cajado na mão, uma vara para espantar os lobos. Mas que delícia é olhar para a mão dele e ver um cajado, o cajado da misericórdia. Porque, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e na sombra eu posso me perder, ou eu posso me distanciar, e aí escorregar num precipício. Apesar do texto falar de vale, mas muitas vezes o pastor passava com o rebanho por trilhas estreitas, que do lado tinha um grande despenhadeiro, um precipício. E as ovelhas que não estavam muito juntinhas no grupo, ou muito perto do pastor, ou que no esbarrão de uma outra ovelha, como acontece na igreja, às vezes pelo esbarrão de uma outra ovelha, não sei se você entende de mistério, mas aí a ovelha cai no precipício, uma ovelha esbarra na outra, está todo mundo juntinho, uma esbarra na outra e uma cai no precipício. Ou às vezes a ovelha está mais distante e o vale é de sombra e a ovelha cai no precipício. E o cajado era justamente para o pastor chegar na beira do precipício, encaixar nas patas dianteiras da ovelha, ou ainda que fosse no seu pescoço, e puxá-la de novo para a estrada. A ovelha não ia conversar com o pastor. Nós só temos na Bíblia um texto que fala de um animal conversando, que é a jumenta de Balaão. Mas não tem texto de ovelhas, animais falando. Mas sem elas falarem, na dor que sentiam, um som ecoava, que o pastor ouvia. Elas não falavam, elas não gritavam por socorro, talvez um balido no meio de um espinheiro que encontrou no precipício. Talvez o desespero de ser esquecida para trás. Mas a misericórdia do pastor aguça os seus ouvidos, de tal forma que ele ia. Esse era o seu GPS. Até onde a ovelha caiu, no vale da sombra da morte. E o cajado fazia com que ele puxasse a ovelha de volta para a estrada. Misericórdia. Eu quero te dizer, querido, nessa manhã, que o Salmo 23 fala do pasto da esperança, do recomeço, pastos verdejantes. É chato mudar. Senhor, faz nascer grama nesse mesmo pasto. Mas Ele tem pastos melhores. Segundo, Ele tem um cajado da misericórdia.
um cajado da misericórdia. E diz o texto: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você diz: pastor, mas se eu estou no vale da sombra da morte agora, nos dias de coronavírus, e morro. Deixa eu te dizer, aonde o Senhor é expert em enfiar o cajado da morte, o cajado que Ele tem nas mãos, se você morrer, é dentro do caixão. E te puxa de novo para a estrada, nas ruas de ouro, na cidade santa. Quem morre com Cristo, o cajado que Ele tem na mão, também serve para isso. Para puxar de novo para a vida, e vida eterna. Quando Jesus morreu na cruz, Ele morre, não só para nos dar o privilégio como bom pastor, de termos em vida a possibilidade de mudanças para os pastos da esperança. Ele nos faz repousar. Mas com o bom pastor Jesus Cristo, olhando para a sua mão a um cajado, o cajado da misericórdia, que pode nos tirar do precipício aqui na terra, mas pode também nos tirar do precipício mais fundo, da cova da morte, e nos levar novamente para o caminho, para andar com o rebanho triunfante. Segunda palavra com a letra Q, ou melhor, segundo tópico, porque a palavra é a mesma: quieto. Quieto. Primeiro tópico, quieto. O bom pastor nos leva para repousar. Repousar não significa tampouco dormir, mas a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não dá. Repousar não significa uma viagem de férias. Eu conheço tantos que viajam tanto de férias e andam cansados. Repousar não significa parar tudo, mas usufruir da paz inexplicável no meio da tormenta. Deixa eu te falar uma coisa, voltando ao primeiro tópico, João capítulo 6, quando fala da multiplicação dos pães, para mim, o maior milagre não foi multiplicar os pães. Pode soar para você como heresia, mas me permita o direito. Tem pessoas que acham que eu sempre tenho que falar o que elas pensam e o que elas determinaram. Mas eu também vejo coisas e tenho gostos. E eu quero te dizer que em João 6, a partir do versículo 1, na multiplicação dos pães, para mim não está escrito lá que o maior milagre foi a multiplicação dos pães. Eram mais ou menos 15 mil pessoas. E Jesus chama os seus discípulos e pede a eles para executarem o que para mim é o maior milagre. 15 mil pessoas, ansiosas, com fome, sem McDonald's, sem padaria, sem supermercado aberto. E Jesus Cristo disse: fazei o povo assentar. Esse foi o maior milagre para mim. Em grupos de 50. Não, contar até 50 é fácil. O problema é fazer assentar na hora do desespero, com o supermercado fechado, com a padaria fechada, ou sem padaria, ou sem supermercado, ou sem shopping. Em João 6, Jesus disse: fazei o povo assentar. E os discípulos conseguiram, porque a multiplicação dos pães
É Ele que vai fazer. Você senta e espera. Então o descanso está na paz, em meio à crise. Paz imensurável, inexplicável. Ele me faz repousar em pastos da esperança. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e eu vou acrescentar, sem medo de errar, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte e morra, mas Ele continua com o cajado na mão, seja no precipício, em vida, ou seja, no precipício da morte, o seu cajado me puxa novamente para a estrada. Segunda palavra, com a letra Q, quieto. O Senhor tem um cajado na mão. Primeira, quieto. O Senhor tem pastos verdejantes. Terceiro versículo, e de noite eu quero falar outros tópicos com a letra Q, mas, versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Tem promessas na Bíblia que eu ainda não vi cumprir. Mas se há uma promessa que eu mais vi cumprir em toda a vida, além das bênçãos cotidianas, mas eu estou dizendo das extraordinárias, está aqui, diante de você e de mim, no versículo 5. Esse versículo se materializou na minha vida, não poucas vezes. O Senhor prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Deixa eu te falar uma coisa que dói, mas via de regra é assim, e nós não entendemos por quê. Todos nós temos inimigos espirituais, os demônios, os de fora, invejosos, que tentam nos difamar, destruir. Já entrou gente na igreja aqui com revólver para matar, com facas. Não sei o que foi na sua vida. Eu posso te dizer do que eu já vi. Eu já fui processado e procuraram caçar minha ordenação para ser pastor. Porque eu pastoreava uma igreja que não podia bater palmas na hora do louvor. As pessoas tinham que cantar como se canta o hino nacional, só com a boca. Mas a Bíblia diz que todo o corpo deve participar da adoração. Eu não consigo isso aqui na missão. O povo capixaba tem um pouquinho mais de dificuldade de dançar, de rebolar. No Rio de Janeiro eu sei que é mais fácil, mas eu sei que em outros locais é mais difícil. Mas é para adorar a Deus com todo o corpo e com gingado e... Sabe, o corpo tem que participar da adoração. Está na Bíblia. Tanto é que há um registro louvável de que Midian, Davi, com todas as suas forças, caiu na dança. Mas aí, numa determinada igreja, o povo bateu palma na hora da canção, do louvor, se empolgou. Pá. Havia um infiltrado, como sempre tem, um cavalo de Troia,
e abriu um processo na diretoria regional e pedindo a minha cassação como pastor, da minha carteira, cessasse, porque eu quebrei os atos litúrgicos. Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Alguns que apoiaram, mas não venceram, estão vivos. E sabem que eu estou vivo e que eles não venceram. Via de regra, o Senhor não mata os seus inimigos. Talvez você está pedindo para a mulher morrer, o marido morrer, a sogra morrer, o sogro morrer, o patrão morrer, os demônios morrerem. Tem gente que tem tanta empolgação, às vezes, no exorcismo, que diz, estão queimados, no sentido de que eles estão destruídos. Não, eles não morrem assim. E nem vão morrer nunca no fogo eterno. Via de regra, Deus faz com as pessoas como Ele faz com os demônios. Ele não matou um terço que caiu. Eles ficarão no inferno vivos, olhando a vitória dos santos. Não tem dor mais desgraçada do que ver quem se odeia vencendo. É assim que Deus fez com os demônios. Ele podia ter matado um terço que rebelou lá no céu, mas Ele deixou vivo e deixará eternamente. E eles ficarão no inferno com todos aqueles que resolveram segui-lo, olhando para a glória dos céus, sem poder sair de lá, e vendo o arrasta-pé, e vendo a vibração dos santos, a vitória, sobre todo o laço do passarinheiro, sobre toda a armadilha. É por isso que Deus não mata também pessoas, muitas vezes, que nós odiamos, ou melhor, que nos fizeram mal. E vamos ser sinceros, sem hipocrisia, às vezes até pedimos para Deus arrebatá-las ou matá-las, mas elas não vão morrer. Às vezes vão morar até no nosso prédio. Às vezes ficarão na nossa rua ou vão trabalhar na mesma empresa, para que elas saibam quem é o nosso Deus, o Deus da vitória. Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Ele prepara uma mesa. E aí eu quero enfatizar o fato de que é Ele que prepara. Não vá para a cozinha preparar essa mesa. Porque todos os seus atos de justiça nesse sentido, de vingança melhor, não dão certo. O açular da contendas produz sangue. Então, terceiro tópico, com a letra Q, quieto. Vede o livramento que Deus te dará. Quieto, quieto. É difícil. Eu estou num treinamento há muitos anos, mas eu quero ampliar, eu quero me graduar em não abrir a boca, em não retrucar uma palavra. É claro, decisões têm que ser tomadas, mas sem argumentação quando elas são sérias. Quieto, quieto, quieto. 3 palavras com a letra Q. Quieto. O Senhor tem pastos verdejantes, renovação, recomeço. Quieto, quieto. O Senhor tem um cajado na mão, o cajado da misericórdia.
o balido de um, no meio de centenas de balidos, mas de um sofredor, é capaz de ser captado pelo ouvido da misericórdia do Senhor. E ele ir até a ovelha que caiu no precipício e puxá-la de volta à estrada. Quieto, porque ele prepara uma mesa na presença. Zagallo, ex-técnico da seleção brasileira, sem querer, resumiu esse versículo numa frase: eles vão ter que me engolir. Todos. Se você está em Cristo, todos que levantaram contra você, eles talvez continuarão vivos, sem amnésia, senil, para poder ver aonde o Senhor te levará. Ele prepara uma mesa. Me permita, sem arrogância, sem petulância, mas nessa mesa que ele preparou na minha história, não poucas vezes, eu disse que foi o versículo que eu mais vi cumprir na história. Pessoas tentarem interromper, atrapalhar, caluniar, defamar, rebelião, traição. Mas elas sabem que eu estou vivo. E eu não duvido que alguns podem estar até acompanhando pela internet. Eu quero dizer para você uma coisa: eu te amo. E talvez você não acredite, mas problema seu. Eu não aprendi o que é ódio. Eu posso ser tomado por ira e reagir com ira por um instante. Mas se você tentou puxar o meu tapete, você me fez um bem tremendo. Eu só tenho que te agradecer. E não é com ironia. Eu tenho dito isso sempre na missão, e deixa eu te falar isso. Quando eu dou um passo, eu ando 50 centímetros. Se eu estou apressado, eu ando 70. Quando pessoas puxam o nosso tapete, elas puxam por trás. Porque geralmente quem puxa tapete, essa metáfora, e eu estou trabalhando no meio de tantas metáforas, mas as pessoas puxam o tapete por trás. E o que acontece quando elas puxam? Elas caem para trás. E você cai para frente. No meu caso, andando, eu consigo dar um passo de 50 centímetros. Quando alguém puxa o meu tapete, eu caio 1,76 m na frente. Mais do que 3 passos. Quem puxou o tapete me ajudou a adiantar. Posso machucar, mas ganhei a corrida. Eu estou falando 1,76 porque eu tive que fazer uma cirurgia no nariz. Mas quando o meu nariz era maior, dava 1,77, 1,78. Mas a verdade é que todas as vezes que puxaram o meu tapete, me julgaram para frente. Quando pessoas se manifestam com ira, com revolta, elas me impulsionam. E sem petulância, eu vou te dizer uma coisa. Nessa história onde tantos inimigos se levantaram, sejam do inferno, os demônios, sejam pessoas, ou sejam os piores, como disse Davi, aquele que come com você.
Davi disse de um dos piores, que não são demônios nem pessoas de fora, incrédulos, as pessoas do próprio ambiente familiar. Quando ele diz, se fosse outro não doía tanto, mas é tu, meu igual, referindo-se ao seu filho. Eu quero te dizer que nessa mesa, na minha história, e repito, sem arrogância, uma das champanhe que ele colocou na mesa, te escandalizei? Mas da beleza da mesa, porque a mesa que ele prepara na presença não é uma mesa qualquer, com quibe, coxinha, pastelzinho, vazio, não. Ele prepara uma mesa farta na presença dos meus adversários. E uma champanhe que ele colocou na minha mesa foi a missão Praia da Costa. Vencemos. Vencemos. Se pararmos aqui, ninguém vai poder dizer que ela não existiu. Então, queridos, você vai pegar o seu pão, você vai pegar o seu cálice. E nessa celebração da Páscoa, você vai lembrar de Êxodo 14, porque a Páscoa não foi só a passagem, a saída do Egito, como a ceia não é só agora. Logo na frente eles encontram o mar e desesperam. E eu li com você, Êxodo 14, quando ele diz, fique quieto e vede o livramento que eu farei. Então eu quero te dar 3 motivos para ficar quieto, a partir do Salmo 23. Ponto 1, fique quieto. Porque o Senhor é dono de pastos verdejantes, da esperança, do recomeço. Fica quieto, fica quieto. Porque Ele continua com o cajado da misericórdia na mão. Fica quieto. Porque Ele é que vai preparar. Não é o seu braço forte, nem a sua sabedoria. Por tudo que eu vivi e li, eu não estou te falando de filme da Netflix. Eu creio e sei que existem conspirações. Eu falei de infiltrados. Não importa quantos estejam contra nós, ou que plano ardil preparam contra nós. Eu só sei que eles vão ter que nos engolir. Quieto. O Senhor está na cozinha. Chefe dos chefes, preparando uma mesa para eu sentar. Ódio? Não. Misericórdia? Eu tenho. De quem tenta nos derrotar. Porque quem está conosco é maior. E é Ele que luta por nós.